Bruno, eu tenho uma história de 53 anos com os oráculos, indo para 54, desde os 3 anos. Eu sempre digo que para mim a grande surpresa para mim foi quando eu descobri que os outros não tinham acesso. Então é como se eu descobrisse que só eu enxergasse, que só eu ouvisse. E a pretensão de uma criança, né? A criança ela tem o ego, né, acima de qualquer coisa. E foi difícil para mim entender. Para você chegou um pouco mais tarde. É, Como foi esse processo para você? na verdade, para mim, essa parte espiritual, né? Vou contextualizar um pouquinho, porque eu fui criado dentro de um ambiente muito hostil à espiritualidade. Eu fui criado dentro de uma igreja adventista do sétimo dia, que apesar de não ter um vínculo espiritualista, ela é uma igreja que trabalha muito com o conceito da espiritualidade. As doutrinas, a fé adventista é uma fé muito ligada a essa conexão. Inclusive, é uma igreja que foi fundamentada e criada em cima de uma profetisa, que é Ellen Goldsmith, né? Ou Ellen Goldwhite. Sim. E a Ellen White, ela tinha visões, ela tinha contato com a espiritualidade, e você vê claramente que o que ela fazia era projeções, né? Então, a igreja ela foi criada, ela foi concebida ali nos Estados Unidos com base nesse conceito. Então, é uma igreja que tem esse viés, né, espiritualista muito forte. E como a doutrina adventista é uma das mais rígidas que a gente tem por aí, né, a gente estuda muito a Bíblia, a gente se conecta muito com Deus, muito com o divino. E durante esses 24 anos eu fui adventista do sétimo dia. Aí eu tive uma experiência extracorpórea. Fui dormir, cheguei cansado do serviço, tinha ido viajar para Extrema, voltando de Extrema. Eu lembro que apesar de ser evangélico, adventista e tal, eu gostava muito de ouvir Enya. E eu lembro de ter voltado ouvindo Enya. Não sei se isso fez algum efeito ou não fez algum efeito. Eu sei que eu fui dormir e eu acordei, né, do sono. Na verdade, eu fui pegando no sono, aquele cochilo, ouvindo um barulho como se fosse um dínamo. Eu falei, o motor da geladeira vai pifar, né? Aquele barulho, vrum, 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 puf, acordei. Só que o que eu achei estranho é que eu acordei num salto e eu já estava em pé. E isso para mim me deixou assim um pouco assustado. Eu falei, ué, mas eu acordei agora no meio da noite, estou em pé. E aí eu andei pelo apartamento, fui na cozinha, falei, vou pegar um copo d'água. E aí minha mão perpassava o copo d'água. Falei, como pode? Minha mão perpassando. Eu falei, eu estou sonhando. Isso aqui é um sonho. Que legal. Isso porque você era evangélico. Se você fosse espírito, você falaria assim, desencarnei. Desencarnei. E aí eu olhava para o meu peito e eu vi uma luz azul muito grande aqui, saindo do peito, né? Sim. E o ambiente estava um pouco azul e eu lembro que as coisas elas caminhavam de uma forma muito devagar. Quando eu volto, porque naquele dia em específico eu não consegui dormir no quarto, eu fui dormir na sala. Quando eu volto para a sala, eu vejo meu corpo deitado no colchão que eu tinha jogado na sala. E quando eu veio aquilo, eu tomei um susto. Eu falei, eu pensei, morri. E quando eu pensei, morri, eu já voltei. E eu acordei mesmo, efetivamente, no corpo, né? Quando eu tive essa experiência, eu falei, estou esquizofrênico. Preciso procurar um psiquiatra. E aí eu comecei a pesquisar a respeito desse sintoma. Com a pesquisa, né, já tinha Google, essas coisas, na época eu comecei a pesquisar. E aí eu cheguei num livro de uma autora que é a Liliane, que eu não lembro o sobrenome dela, e eu procurei esse livro em casa essa semana, não consegui achar esse livro, eu ia até trazer ele, que chama Projeções Astrais. E ela é uma pessoa que trabalha muito forte ali com a visão do Wagner Borges, né? E quando eu comecei a ler sobre, comecei a estudar sobre, comecei a fazer projeções de novo, continuei nesse processo e aí isso desconstruiu a base evangélica que eu tinha. E eu deixei de acreditar na imortalidade da alma. Aliás, eu passei a acreditar na imortalidade da alma, porque o adventista ele não acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, né? E eu passei a acreditar nisso e comecei a me conectar mais com a espiritualidade.